Fala galera, hoje vamos fazer mais um Guilherme News. Vamos falar de Seattle Supercross com a volta de Enzo Lopes, a polêmica da bandeira branca com cruz vermelha e o tombaço de Chad Reed. Bom pessoal, é isso aí. Esse final de semana tivemos a etapa de Seattle, voltou para a costa oeste, participação de Enzo Lopes novamente, ótima participação por sinal, top 10, ficou em 9º lugar na corrida. Bom, resumindo um pouquinho da etapa, né? A gente teve os principais pilotos aí disputando o título, Alan Cianciarulo, Dylan Ferrandis e o Colton Nichols disputando. O Cianciarulo andou muito forte, estava bem constante, ganhou a classificatória, mas o Dylan Ferrandis, francês, ele veio sendo mais rápido durante o final de semana todo. Nos treinos ele andou muito rápido, bem mais rápido que todos, estava muito confiante. Na classificatória largou mal, mas conseguiu recuperar e chegou à sua primeira vitória. Ele que vinha batendo na trave há bastante tempo, conseguiu uma vitória boa em cima do Cianciarulo, que pressionou a corrida toda em cima dele, então foi muito bom para o francês mesmo. O Colton Nichols estava andando forte, na primeira volta tomou um tombaço e abandonou, não conseguiu continuar na prova. Bom, vamos falar de Enzo, né? Enzo voltou. Esse break acho que fez bem para ele, andou muito. Na classificatória fez um 5º lugar na HIT, andando bem, constante ali, com voltas sempre constantes. E aí na final, como que foi a final do Enzo? Vamos lá, o Enzo largou mais ou menos em 8º, aí veio ultrapassando, disputando, até chegar em 5º. Ele ficou metade da prova em 5º, andando no mesmo ritmo ali dos primeiros, um pouquinho mais lento, perdendo um pouquinho só por volta, mas andando muito bem. Segurou o Mark Banks, que é o piloto Kawasaki Pro Circuit, ele andando muito redondo. Foi uma prova muito longa, né? Então o que eu achei? Achei que ele perdeu o ritmo na segunda metade da corrida. Mas como eu disse, agora o que acontece? O regulamento mudou, né? O regulamento de acho que 2 anos para cá, ele não é mais por voltas, ele é por tempo. Então a 250, que costumava ser 15 voltas, agora são 15 minutos. Nessa corrida, para você ter ideia, deu 21 voltas. Então foi uma prova bem longa mesmo. Então o que aconteceu? O Enzo perdeu um pouquinho do ritmo da 12ª volta para frente. Eu peguei a planilha de voltas dele, fui verificando, ele começou virando 48, 49. Então as primeiras voltas, até a 9ª volta, até a 11ª, desculpa. Até a 11ª volta ele ficou virando 48, 49, 48, 49, mais até nos 48. Enquanto os ponteiros viravam 47, mas estava super bem próximo. Da 12ª volta em diante ele passou a virar 50, 51. Então isso foi o gap que ele perdeu aí, aquelas 2 posições no finalzinho, que na minha cabeça acho que a posição ideal para ele, a posição justa, seria o 7º lugar. Mas foi uma participação ótima, parabéns Enzo, foi show de bola, andou demais, andar entre os primeiros num ritmo desse de prova, 20 voltas, é muito duro mesmo, né? Então, como o Nichols não marcou ponto, o McRae não andou por problema nas costas, agora o campeonato está na mão do Alan Cianciarulo e do Ferrandis. Mesmo assim, o Cianciarulo ainda está com 12 pontos de vantagem, tá? Aí vamos lá, vamos falar da 450. 450, a gente teve um começo de final de semana ruim para o Webb, que está liderando. Nos treinos ele não foi bem, virou tempo alto pra caramba, né? Não estava ali entre os primeiros, mas ele se superou na HIT e na final também, vamos dizer que sim. Na HIT Race ele ganhou, com pressão do Tom aqui, pressionando ele o tempo todo, a HIT inteira, colado nele, tentando ultrapassar, não conseguiu. E então foi um bom resultado, acho que a autoestima dele deu uma levantada.
Outro que venceu o classificatório foi Ken Roczen, muito legal também, mesma coisa, venceu sendo pressionado pelo Musquin, pilotos ali na cola dele, ele depois de 2 finais de semana ruins, deu uma melhorada. Na final, a gente teve aquela polêmica do resultado, né? Musquin venceu novamente, segunda vitória seguida, autoestima subindo, confiança no máximo, né? Mas o que aconteceu? No começo da prova a gente teve o tombo do Chad Reed, que eu vou falar daqui a pouquinho, e tinha uma bandeira, que é a bandeira branca com a cruz vermelha, que é a bandeira de emergência. Essa bandeira não pode pular nada, zero, você tem que contornar todos os saltos. E o Musquin, ele veio e saltou, onde era 3, ele fez 2, mas ele saltou, ele não podia saltar. Nisso ele abriu um gapzinho do Roczen, que não saltou nada, e dos que estavam atrás. Com isso, rolou aquela polêmica, penalizado, não é? Ele foi penalizado. A penalização que está no regulamento, o que é? Como ele não ganhou posições, porque ele já estava em primeiro, ele não ganhou nenhuma posição, ele perde o equivalente a 2 posições mais 2 pontos. Então ele perdeu como se fosse para terceiro, seriam 5 pontos, mais 2 pontos, então ele perdeu 7 pontos. Eu não acho justo, eu acho que essa penalização não tem nada a ver, na boa, eu acho muito ruim, eu acho que ele deveria perder ou tempo ou posições mesmo, porque ele perde lá 15 segundos, 10 segundos, não sei, ou perde 2, 3 posições e acabou. Agora, desse formato, o maior prejudicado foi o Roczen e o Tomac, porque os dois estavam logo atrás, não saltaram e não ganharam os pontos a mais, porque ele fez isso, e acabaram como segundo e terceiro do mesmo jeito. Eu não acho legal. Foi bom para quem? Bom para o Webb, né? O Webb é aquela sorte de campeão, tá no ano dele mesmo, sorte de campeão, não tem jeito. Então o Webb ficou em quarto na corrida. Como o Musquin perdeu 7 pontos, é a mesma coisa, eles empataram. Então ele manteve a diferença de 14 pontos, que ia cair para 7 pontos. Então o Webb deu muita sorte nessa final, conseguiu manter uma vantagem boa na pontuação. Roczen, como eu falei, andou muito bem, fez segundo na final, pressionou o Musquin em alguns momentos da final, andou bem. Tomac foi terceiro, mas foi um terceiro longe, no começo tentou forçar um pouco, mas não conseguiu, né? Aí o que tivemos aí de surpresa? O Dean Wilson, como eu tinha comentado na etapa passada, vem melhorando, vem andando cada vez mais forte. Ele fez o melhor tempo no treino, depois na HIT ele ficou em terceiro andando forte, na final ele foi sexto, mas foi sexto andando muito bem, disputando com o Savati, chegou a pressionar um pouco o Cooper Webb também. Essa pista era uma pista que tinha umas costelas muito longas, uma reta de costelas gigante, e o piloto mais alto, ou um piloto que tem mais técnica de costela, como Chad Reed, Dean Wilson, Justin Brayton, eles ganham muito tempo. Então o Wilson estava muito bem nas costelas, muito forte, e então ele teve um bom resultado, andou muito bem mesmo. Aí o que a gente teve de novidade? Josh Grant. A Yamaha chamou Josh Grant, que estava aposentado, para ocupar o lugar do Plessinger, que machucou em Daytona, e o Grant, com 2, 3 dias de treino só, porque ele estava totalmente parado no sofá mesmo, ele voltou, fez uma corrida ok, mas não conseguiu classificar. Na última chance, as costelas acabou, ele errou uma vez, deixou a moto apagada, na outra ele tomou um tombo e perdeu a chance de classificar. Então é isso. Agora vamos falar 2 coisinhas aí que aconteceram. Uma chata, que é o tombo do Chad Reed, e outra uma curiosidade. Vou começar pela curiosidade. Curiosidade, o que acontece? Se vocês repararam, alguns pilotos estavam usando protetor de mão. E por quê? Porque tinha muita pedra nessa terra. Então vários pilotos usam porque é muito comum dar uma pedrada e tipo quebrar um dedo, quebrar a falange do dedo, quebrar alguma coisa. Então vários usaram. E com isso, alguns pilotos resolveram andar de mousse, que é uma coisa super difícil de acontecer no Supercross. Então a gente pega, acho que Anderson Cianciarulo, o Ken Roczen andaram de mousse, e o Eli Tomac andou com 2 câmeras. O que eles fazem? Eles abrem uma câmera, colocam em volta da outra, para não ter o problema de morder e risco de furar o pneu com as pedras. Então isso foi uma coisa totalmente diferente que aconteceu, apesar dos pilotos acharem que
a sensibilidade como você piora, a moto traciona menos, eles acham que não vale tanto a pena. Mas é melhor do que ficar de fora e perder a pontuação toda de uma prova, né? E o outro, bom, infelizmente, o tombo do Chad Reed, né? Chad Reed tomou um tombaço feio mesmo, acabou se machucando. O que acontece? Ele largou, a moto deu uma escorregadinha e ele foi, logo na segunda, terceira curva, a moto escorregou e ele acabou atravessando na entrada de um duplo, acabou se enroscando com o piloto, a moto saiu meio acelerada, voando, o outro piloto que vinha atrás caiu nas costas dele, e o Justin Brayton, que acabou enroscado, também foi ejetado da moto. Então foi feio, os dois são muito amigos, né? Chad Reed e Brayton amigos, acabaram se enroscando. O Chad Reed foi bem mais sério, parece que ele, ele quebrou 8 costelas, quebrou a escápula e também teve, acho, perfuração no pulmão, porque quando quebra a costela, 90% das vezes fura o pulmão. Então ele está em observação, vai ficar mais um dia no hospital, alguma coisa assim, depois tem que voltar para casa de carro, porque não pode pegar avião por causa do pulmão, vai voltar de carro. Justin Brayton parece que está com dor na perna, parece que teve uma torção no joelho, não sabe se foi ligamento, alguma coisa assim. Então essa foi a parte ruim aí do final de semana. É isso aí, pessoal. Bom, acho que a princípio as principais coisas que aconteceram no final de semana foram essas. E então é mais uma etapa do AMA Supercross. Valeu, se inscrevam, dê um like aí se vocês acharam que ficou legal e qualquer coisa manda uma crítica, questão, o que quiser, tá bom? Valeu, pessoal, abraço, até a próxima.